Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Ana Paula e esse é o Ana Paula Crochê. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do crochê. Já peço desculpas pelo cenário, pois lá no meu quarto está muito quente, então eu vim aqui para fora, para a varanda, tá bom? Vamos à história do crochê. Não se sabe ao certo quando iniciou o crochê. Quem fez, quando, em que país que começou, em que século, ninguém sabe. Mas, de acordo com as minhas pesquisas em sites nacionais e internacionais, variando ali em muitos lugares da internet, eu encontrei algumas coisas. Então, eu vou dar uma resumida dessas coisas, tá? Então, os fatos a seguir ocorrem entre o ano 3000 a.C. e o século XI medieval, nos países Oriente, Egito, Arábia, Espanha e Portugal, França, Itália e Bélgica, tá? Tecelagem, que é uma arte que antecedeu o crochê. Surgiu no Oriente há cerca de 3000 anos antes de Cristo. No Egito já é o macramê. Surgiu no ano 3000 antes de Cristo também. É feito de cipó, vime, couro e capim. Eu não sei o que é vime, tá? Arábia medieval. Há fatos que a técnica teve o seu maior destaque. Espanha e Portugal, século VIII. Aprende-se o macramê. De origem turca, significa tecido com franjas, onde somente usa as mãos para tecê-lo. França, Bélgica e Itália, século XI. Surgem os primeiros artesãos. E com o passar dos tempos, houve um grande aperfeiçoamento com as práticas comerciais e começaram a vender em feiras. Agora é do século XII até o século XVII. Nos países Itália, França, Espanha, Inglaterra, Suécia, Holanda, Alemanha, Gênova na Itália, Brasil, China, Japão, Itália novamente, França e Alemanha novamente, tá? Vamos lá. No século XII, criam-se as corporações de ofício. O que é isso? É uma associação de regulamentação das profissões artesanais, onde cada artesão podia proteger os seus interesses e os seus bens. Século XV, em Gênova, torna-se uma especialidade conhecida como laço atado, usando geometrias e figuras humanas. A rainha Maria I ensinou a técnica à corte, e os britânicos eram os que mais valorizavam a arte. Brasil, século XV. Com a chegada dos portugueses, a técnica macramê era ensinada para as escravas, que deixou de ser exclusiva só das senhoras ricas. China, começam a fazer bonecas. Japão, surgem os amigurumis. Itália, começam a fazer macramê para as igrejas, os altares das igrejas, e eram as freiras que faziam. França recebe o nome crochete. Alemanha recebe o nome croque. Eu vou deixar escrito aí para ficar mais fácil de vocês entenderem. Agora o século XVIII. Gente, o século XVIII que começa a história mesmo, tá? Que eu fui encontrando assim, e aí eu fui colocando como uma história, tá? Europa, início do século XVIII. O crochê começa a se espalhar para outros países da Europa, onde recebe um enorme impulso de Éléonore Riego de la Branchedier, que adorava técnicas manuais desde criança, usando a técnica de biuro. Biuro é uma renda cara e luxuosa. Quando adulta, publicou vários livros de maneira compreensível de como fazer cada peça. Sendo assim, muitas mulheres poderiam copiar o chamado crochê irlandês, por ela inventado. Os mais humildes faziam as rendas na técnica do crochê irlandês, porém, aos olhos dos burgueses,
era considerado barato e foram sendo desvalorizados. Porém, a rainha Vitória do Reino Unido conheceu a técnica, comprou os materiais e aprendeu a fazer ela mesma, o que mudou a mentalidade dos outros burgueses, e o que era barato se tornou rico. Graças a ela, o crochê subiu de nível e chegou ao patamar da moda da época.